Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento, loteamento fechado com alto padrão BSPar. E Coopercon Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Olá, eu sou o Ricardo Bezerra, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Conexões comigo, o programa mais conectado do Brasil, recebendo aqui os grandes nomes que fazem acontecer a nossa economia. Como sempre, com aquele otimismo que a todos contagia. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar de diversas formas. Você pode ir nas redes sociais e acessar o YouTube do Conexões comigo, Ricardo Bezerra, e também os meus pessoais, o YouTube e o Instagram e também o Facebook. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Nós vamos conhecer a incrível história do ex-dono da Ipioca e presidente do conselho do Grupo Teles. Eu estou falando do meu amigo Everardo Teles. Tudo bem, Everardo? Tudo bom, meu caro. Prazer enorme estar aqui, trocando ideia, conversando aqui sobre a nossa história. Perfeitamente, uma história bonita, uma história de muito sucesso, mas uma história que começou com os seus antepassados, né? Então, eu começo conhecendo um pouco sobre você, mas eu vou fazer diferente. Eu quero entender um pouquinho da tua família, dos teus antepassados, a tua família Teles, cuja empresa é considerada a empresa familiar mais longeva do Brasil na atualidade. Então, fala um pouquinho sobre a tua família e os teus antepassados. Pois não, Ricardo. Tudo começou com a vinda de Portugal do meu bisavô, Dario Teles de Menezes. Veio de Portugal trazendo um alambiquezinho de cerâmica pequenininho para produzir 10, 20 litros de cachaça por dia. Tá certo? E então, assim ele se instalou em Maranguape, no pé da Serra de Maranguape. E então fabricava cachaça devagarzinho, pouca coisa, né? E comercializava ali para os amigos ali, para o vilarejo vizinho ali, chamado Coité, tá certo? E então depois ele foi sucedido pelo seu filho, Dario Borges Teles, meu bisavô. Meu bisavô, então, já deu uma produçãozinha maior, já botou um engenho daqueles que a gente conhece no interior ainda, movida a animal, tá certo? Que tem lá no museu, nosso museu do IPARC, né? Um museu que nós temos, é um empreendimento turístico, que nós vamos falar depois. E então ele começou, então, a aumentar a produção, tá certo? Posso fazer uma pergunta antes? Claro. O nome Ipioca, o que é que ele Muito significa bem, e por que é que ele deu esse nome? Segundo a lenda, na época da produção de caju, naquela época, os índios vinham de Canindé daquela região para comer, para chupar caju no litoral. Essa é a história que conta. E quando passava em cima da propriedade, aí os exclamavam para o outro, Ipioca, Ipioca! Ou seja, quem estava presente, que estava ali, que não era índio, que morava ali, ouvia aquilo ali e começou a falar, não, rapaz, eu moro lá onde os índios chamam Ipioca, onde os índios que vêm chamam Ipioca. E aí o nome foi pegando. Ipioca significa o quê? Oca, de oca, que a gente conhece. E Ipe é uma exclamação. E oca, o que é oca? A oca é feita, a casa dele de índio é feita de argila, aquele barro pegajoso que a gente vê do solo, né? O solo de várzea, né? E lá tinha várzea, que passa um rio lá próximo. Então, juntou o nome. O oca era referente à argila, né? E o Ipe é a exclamação. Então ficou Ipioca e daí espalhou-se o nome Ipioca e ficou Ipioca. Então, o seu primeiro antepassado produzia 10, 20 litros por dia. Aí o seu bisavô já evoluiu, criou um alambique, né? Mais um pouquinho, um pouquinho bastante. Aí ele já vendia em ancoreta, sabe o que é ancoreta? Que ele bota na lateral dos animais, dos jumentos, dos burros, para transportar água no interior. Aí ali ele vendia. Quando ele chegava na mercearia, abria a torneirinha da coisa, enchia lá o recipiente do cidadão
Quer dizer, já tinha aumentado mais, que ele já vendia em Maranguape, que era pertinho, né? Uhum. Aí passou mais algum tempo, aí ele lançou, e minha avó foi quem fez o desenho de um rótulo, e aí ele passou a engarrafar em garrafa de cerveja, com a tampa de cerveja. Já foi uma inovação, né? Foi inovação, foi uma função. Não era normal o isso. Rótulo, aquele desenho em Pioca, foi feito pela minha avó, que ele pediu para ele, o Dário, coloque aqui, você está aqui, use esse estilo de letra aqui. E até hoje o estilo é feito pela minha avó, desenhado por ela. Mas já foi inovação ir para a garrafa de cerveja. Para a garrafa de cerveja. Bom, aí ele começou a vender no município vizinho, e aí foi quando ele faleceu. Aí a minha avó assumiu o negócio. As filhas estudando em colégio ali em Maranguape. Meu pai trabalhava aqui, vinha trabalhar em Fortaleza, trabalhava aí na empresa de ferragem aqui. Não era no negócio da empresa. Parece que é J. Torquato na época. Não era no negócio da empresa, na empresa de ferragem. Não, vinha trabalhar para ajudar no sustento lá dela, porque, tá certo, era pouco rendimento lá do negócio, para criar os filhos tudo, educando tudo, pagando escola para tudo. E ele vinha para trabalhar para ajudar. Tá certo? E certo dia, ele estava no final de semana lá e viu ela. Emoção, né? Aí ele Fique tranquilo, nós estamos em viu casa. Viu uma mulher passando no cavalo. Aí ele indagou, quem é aquela mulher ali? Disseram para ele, é a dona Eugênia, sua mãe. Aí ele mandou chamar e disse, olha, de hoje em diante, a senhora não vai mais fazer esse papel. Eu vou deixar meu trabalho e vou assumir aqui. Seu pai? Meu pai. Aí ele, muito trabalhador, com espírito inovador, que já vinha do avô, do bisavô, né? Aventureiro, que eles tinham esse espírito aventureiro, certo? Muito. Né? E herdou, eu herdei também, certo? Então ele começou a ter aumentar as vendas. Veio para a empresa quando viu a mãe tendo que ela mesma no trabalhar campo, no meio... administrando, no lugar do marido. Seu pai era o mais velho? Meu pai era um dos mais velhos. Era o mais velho. Era o mais velho. Então ele viu aquilo, foi para a empresa e assumiu as rédeas da empresa. Exatamente. Aí, então, ele deu, depois de pouco tempo, ele resolveu, aí foi quando ele resolveu dar mais um passo e engarrafar em litro, né? Passou a engarrafar em litro. E esse litro ele já colocou, porque ele tinha os tonéis, que a ideia dele era um aguardente diferenciado, era envelhecer em barris, em tonéis, né? Então ele produziu um pouco, ele podia botar em tonel. Esse tonel era feito de quê? Tonel feito de bálsamo, de madeira bálsamo, que é a madeira apropriada, juntamente com o carvalho, que é conhecido lá na Europa, com madeira apropriada para envelhecer bebida, tá certo? Eu posso dizer que é um tonel de carvalho? Não, é um tonel de bálsamo, né? O resultado do envelhecimento é praticamente o mesmo, certo? Bálsamo. Então ele começou a construir um tonel de bálsamo. Começou a distribuir mais também. Exatamente, com essa intenção de ele tinha um pensamento mais empresarial da muito avançado, coisa, né? Era de inovador, né? Porque não existia naquela época, existia a cachaça. Naquela época era garrafa de cerveja, tudo era garrafa de cerveja, até muitos e muitos anos, só ele pior que era litro. Depois de muitos anos passaram a copiar também, botaram em garrafa de litro. Né? Vocês sempre estiveram à frente do tempo, né? Vocês sempre definiam os procedimentos, né? É inovação, né? A inovação. O negócio com ele era inovador, né? Como a gente continua até hoje com essa ideia de inovação,
fazer o diferença, fazer a diferença, fazer o diferente, nada de mesmice, né? Posso lhe fazer outra pergunta aqui, incidental? Claro. Essa história da inovação do seu pai, eu posso chamar de seu Paulo? É, claro, Posso Paulo. chamar? Paulo. O Paulo, seu pai, ele criou, ele querendo inovar ainda mais, passou por litro e a história do conta-gotas, igual o Pois uísque. é, exatamente. Aí ele vende uma garrafa de uísque, aí quis fazer igual. Aí adquiriu lá, o seu Jean Pet Campos, que eu me lembro dele ainda, era rapazinho, fui uma vez visitar ele, era uma indústria grande, na margem daquele rio que passa ali no centro de São Paulo, no meio de São Paulo. Tietê. Na margem do Tietê é uma indústria grande, viu? Fabricava conjunto conta-gota para usina de uísque para o Brasil todo. E aí ele comprou também. Chamada Pet Campos. Aí ele foi lá, visitou e comprou, passou a comprar dele. Porque ele queria que a cachaça ela fosse a qualidade para brigar com isso. Igual o uísque. O uísque, igual o Mas uísque. o homem pensava bem à frente do tempo dele. E aí, passou o tempo. Bom, passou um tempo, aí ele disse, não, aqui, aí ele foi espalhando no Brasil todo. Tinha gente do Rio Grande do Sul. Aí já começou a vender para o Brasil todo. Foi abrindo estado em estado, foi abrindo estado em estado. Quando abriu os estados todos, não estava satisfeito, disse, agora eu vou para o exterior. Começou a exportar. Aí tinha um cônsul aqui chamado Arthur Wisman, era cônsul aqui do Ceará. Uhum. Era amigo demais dele. Aí ele disse, Arthur, você me faz um favor, eu faço. Cônsul de qual país? Para a Alemanha. Da Alemanha. O Arthur é da Alemanha. Uhum. Faço, Paulo, pode dizer. Você pode ir comigo para a Alemanha, que eu quero botar cachaça lá, na Alemanha. Estou achando, é verdade, que você puxou seu pai, viu? Talvez. Você é um danado. Talvez. Que caba danado esse Paulo, né? É, danado. Exportando Aí o Wisman pra foi para lá, colocou lá na empresa Anton Riemerschmidt, certo? Que veio aqui ao Brasil uma vez visitar a gente, o filho dele já, né? Anton era o nome da empresa. Ele é que distribuía lá. Era uma grande empresa no centro lá de Munique, em Munique, no centro de Munique, uma grande empresa de Munique, deve existir ainda. O resultado é que, ao final, a conclusão é que ele levou 1 litro de cachaça e ele gostou do produto e da embalagem. Né? Parecida com o uísque. Ele passou a inovar também, ele não estava satisfeito com a embalagem e aí ele começou a bolar uma maneira de revestir a garrafa, né? Que, aliás, no Brasil só tinha ipioca com envolvimento da embalagem. Isso é a embalagem de palha? De palha? Empalhada. Quem não se lembra, quem não sabe? Pois ele queria Quer dizer que já veio daquela época, rapaz? Daquela época. Rapaz, tinha... Aí o caboclo chegava, via numa loja aquela embalagem de palha, uma bebida 100% brasileira, vendia pra caramba. O alemão foi muito claro e disse pro intérprete, né? Ele interpretou pro meu pai, traduzia pro meu pai. O Arthur traduzia pro meu pai. Não, Paulo, ele está dizendo que só essa embalagem já vende. Já é 50% para vender o produto. Fantástico, né? Fez esse comentário. Aí ele tinha, você sabe que ele tinha quase 1000 feiteiras no interior do Ceará, contando a chefe com as auxiliares dele e tudo, dava 1000 feiteiras. Você fala feiteira para fazer a embalagem. Artesanato. Quer dizer que era artesanal? 100%. Pegava 2 palhas, cruzava assim, depois pegava mais 2, mais Rapaz, 2. A embalagem era mais cara do que a cachaça, não era não? Rapaz, não era muito, porque lá no interior todo, aquele de Sobral, aquela região todinha, com Santa Quitéria para colar todinha, não tinha trabalho. Não tinha, aí ficava mais barato. E as mulheres tinham o costume de fazer chapéu. Então já era meio caminhada. Já era um subproduto do chapéu. Né? E era difícil vender e tudo. E então ele levava. Elas compravam a palha, faziam a embalagem, tá certo? E ele mandava o litro para lá, você vê a mão de obra que dava. Mandava o litro lavado, esterilizado, tampado. E elas lá faziam, colocavam o envelope, elas faziam, tinha um molde assim para fazer uma garrafa, né? E a garrafa ela ficava fazendo, só não fazia o fechamento. Mas isso é história Quando pura. a garrafa chegava, metia, né? Fazia só o acabamento, que a gente chama gogó, né? Chama gogó. Fazia o acabamentozinho ali. E aí tinha os caminhões, né? Levando a garrafa lavada, esterilizada e trazendo a embalagem de palha. E aí tinha a linha de empalhada, que era quem vendia para o sul. E no Nordeste vendia a conta-gota. A conta-gota. Que chama conta-gota porque ela se passou em pior que a conta-gota, porque tinha conta-gota. Que tinha conta-gota. É verdade, você se lembra
qual foi o auge da empresa de cachaça do seu pai em termos de produção? Você recebeu essa empresa com que produção? Você se lembra disso? Me lembro, produzia 30 mil litros de cachaça por mês. 30 mil litros de cachaça por mês. Aí com pouco tempo eu estava produzindo 300 mil litros de cachaça. Calma, isso quando você assumiu. Mas vamos chegar lá. A gente falou agora dos seus avós, dos seus antepassados, falamos muito do seu pai, que eu gostaria de ter conhecido essa figura fantástica, né? Relembramos momentos até emocionantes aqui, quando ele viu a mãe, no lombo de um jumento, de um cavalo servindo andando no campo, para supervisionar o campo. E foi esse momento que ele entrou para a empresa. Talvez tenha sido um sinal de Deus para ele poder assumir a empresa. E você recebeu essa empresa produzindo 30 mil litros por mês. Foi. Eu queria falar de você agora. Qual é a sua formação profissional? Você é engenheiro agrônomo? Fala um pouquinho de você para a gente chegar e falar da empresa quando você assumiu. Eu estudei até 7 anos lá na própria indústria, em Maranguape. Ia para a escolinha que tinha na indústria. Tinha 40, nessa época tinha 40 casas de moradores. Todos moravam lá. Quem trabalhava no campo e na indústria. 40 casas. Ainda tem lá no museu. Chega então lá, você estudou, você fez o jardim de infância na escola da indústria. 7 anos foi. E ia de jumento, porque eu tinha preguiça de ir, dava trabalho para ir. Aí ele disse assim, peraí, que eu vou arranjar um jeito de ele se despertar. Aí, olha, eu vou mandar o jumento para cá para você ir de jumento. Aí eu pulava da cama. Aí eu de jumento para aula. Para mim era um prazer estar de jumento, né? Bom, aí eu fiz lá, estudei lá, depois estudei no Colégio Cearense, né? Que acabou dos maristas, né? Pegou o irmão Urbano lá, não? Peguei o irmão Benjamin, o irmão Urbano. Pascoal, era meu professor, irmão Pascoal. Quantos anos, né? Acabou isso tudo, o colégio fechou, né? Era um dos melhores colégios de Fortaleza, além, parece que do colégio militar, né? Que ainda hoje é o melhor. Eu já tinha orgulho de ter estudado lá, sabendo que você estudou lá. Foi. Aí agora o meu orgulho aumentou. Pois eu fiz, aí o ginasial, eu já saí de lá, a visão de novo. Continua todo tempo a visão. Seus pais faziam questão que você se formasse? Faziam questão. Então, o que é que acontece? Ele me mandou para um colégio em Minas Gerais. Eu passei 2 anos lá, fiz naquela época, era científico. O científico, Fiz o primeiro e segundo científico, fui lá. Terceiro, aí eu dei um outro salto, que eu tinha a tia que morava no Rio, o marido dela é deputado federal, Oswaldo Student, família Student, aqui de Fortaleza, era o patriarca, morava lá. E eu fiquei na casa dela, era minha tia, irmã da minha irmã. Aí eu fiquei estudando lá no Colégio Anglo-Americano do Botafogo. Rio de Janeiro. Foi. Aí eu vim passar umas férias aqui, chegou aqui, minha mãe disse, olha, tenho uma autorização aqui, Everato, um bilhete que foi dado aqui pela American Field Service, que era uma entidade de troca de estudantes, né? Intercâmbio. A chamada American Field Service. Da American Field Service, e aqui a Edith, que era a irmã dela, o Tício não quis, Tício Leal, da família Leal, não quis ir, né? Você quer ir? É para passar 1 ano nos Estados Unidos. Eu digo, me dê esse negócio. Aí ela disse o seguinte, mas você precisa falar inglês. Diga que eu falo inglês. Sabia nada de inglês. Bom, aí, resumindo, eu passei 1 ano lá estudando. Eu fiz deve ter sido fiz o senior year lá. Foi uma experiência fabulosa. Não entendia nada de inglês. Deve ter aberto sua mente. Passei 4 meses boiando, né, na aula, não entendia nada. Né, não entendia nada. Pouco tempo, né, o jovem... Tá certo? Uma casa de uma família americana excepcional. A mãe... Qual era a cidade? Em Chatfield, Minnesota. Estado de Minnesota, fronteira com o Canadá. Menos bem 20, quentinho, no né? inverno era menos 20, menos 30, era normal, viu? Negativo. Bom,
Aí eu passei esse ano lá e vim para cá. Terminei científico. Terceiro eu fui lá. Né? A gente faz um exame de adaptação para poder fazer o vestibular. Fiz o vestibular na Universidade Federal do Ceará. Passei... Você escolheu agronomia porque você tem no sangue a... Era porque na época eu andava com meu pai no canavial, andava na garupa de um cavalo que ele tinha chamado Sol. Tem a foto dele no cavalo, lá no museu. Toda essa história está lá. Está lá no museu. Dessa história toda que eu lhe contando está lá, no museu. Que beleza, que beleza. Coisa linda. Everardo, eu vou pedir um tempinho para você, a conversa está muito boa, tá? E eu quero que você conte tudo mesmo, tá? Mas nós vamos pedir aqui um primeiro intervalo comercial, ouvindo essa história sensacional de Everardo Teles, que vai ficar realmente para a posteridade. E a gente volta já já. Se eu fosse você, eu não saía daí por nada. Porque se meu amigo Everardo estivesse fazendo essa palestra sobre a vida dele e estivesse cobrando, eu pagaria e pagaria caro. E você está assistindo aí de graça. Então fique aí que a gente volta já já. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões, dessa vez conversando com o grande Everardo Teles, o ex-dono da Ipioca e o presidente do conselho do Grupo Teles, o grupo criado, fundado por ele, que tem várias empresas e que você vai conhecer todas essas empresas daqui a pouquinho. Vamos continuar, Everardo, a nossa conversa maravilhosa? Você estava falando que você se formou em agronomia, estava no cavalo com seu pai, que está lá no museu. Para pegar gosto, né? E aí, pegou gosto e ele passou a empresa para você, como é que foi? Foi. Aí enquanto eu fazia faculdade, eu também trabalhava, né? A faculdade era de manhã, eu trabalhava de tarde, tá certo? Mas eu queria mais, não queria só isso não. Eu queria um negócio meu também. Você queria um outro negócio? Queria um outro negócio. Mas cadê o tempo? Não tinha o tempo. Pois é, estudar. Só tinha final de semana. Final de semana eu parava. Meu carro era uma Opala que eu tinha. Era um Volks primeiro. Depois é que eu passei para o Opala. E ele tinha uma caminhonete Chevrolet C10. Eu dava o carro para ele, né? Era uma Opala. Eu dava o Opala. Você dava o Opala para o seu pai ficar com a C10. C10. Para quê? Para eu ir para o interior com pagado para vender. Para fazer engorda para vender. Tá certo? Aí sábado e domingo eu estava dentro dos currais de gado, a poeira comendo e eu comprando, negociando com o cara e comprando gado. Não tinha caminhão para transportar naquela época os caminhões, o gado, né? Hoje tudo é carreta, né? Bitrem que leva não sei quantos, 50 animais de uma vez. Botava na estrada, comprava no interior do estado, passava uma semana andando na estrada, boiando na estrada. Eu levava uma pessoa, ia eu na caminhonete, ia um motorista e ia o boiadeiro, o cara que ia trazer o gado para mim. E assim eu fazia, engordava o gado. Era corte, né? Era gado de corte, gado para corte. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento de fazer a ração, que eu estudava agronomia. Como é que eu fazia a ração concentrada? Né? Tinha o olho da cana, que era o produto, vamos dizer assim, o energético, que é o olho da cana, que ficava secando no campo. Juntava o olho da cana, fazia a formulação, passava numa máquina, engordava gado e vendia para o Célio Gugel, que era pai do Fernando. Pai do grande Fernando Cirino, que já esteve conosco aqui no programa. Célio, uma pessoa extraordinária. Então passou o tempo me comprando gado. Quando chegava no tempo, eu digo, Célio, já tem aqui 50 boi, 30 boi. Bom, mas antes disso, eu comecei com um negócio menor. Quando eu entrei logo na agronomia, antes de eu dar esse salto maior um pouco, final de semana, eu criei, pelo um período bom, 2, 3 anos, eu criei gado,
frango de corte, não era gado de corte, Frango era de frango de corte. Eu recebi os... Mas você é agronegócio na veia, né? Rapaz, eu comecei, quando eu disse que eu quero um negócio diferente, eu saltei pro boi, mas... Seu pai não ficou com ciúmezinho, não, assim, de você com os Não, negócios? porque era final de semana, não atrapalhava o negócio dele, né? Tá certo? Aí eles trocavam o carro no domingo à noite, né? Ele não reclamava não que você chegava com o carro todo sujo, não? Não. Ele ia fazer era gostar. Então, antes da engorda do gado, que foi o segundo passo que eu dei final de semana, antes do final de semana, eu recebi os pintos da Granja Guanabara, do Rio de Janeiro. Aqui não existia negócio de produção de pinto de um dia, certo? Não existia no Nordeste. Importava do Rio, mandava o dinheiro para lá, eles mandavam os pintos nas caixas, eu recebia os pintos, levava para engordar esse pinto. Levava 75 dias para você vender o frango, porque não tinha a genética que tem hoje. Hoje você vende com 40 dias. Mas na época só chegava esse peso com 75 dias. Tudo é experiência de que a informação, não tinha. Informação importante, né, naquela época. Bom, e vendia esses frangos aqui para um amigo nosso que você conhece, que era o Roberto Pessoa. Demais. Vendia para ele. Ele tinha o Canto do Galeto. Canto do Galeto, que era ali perto da autocolégio. Isso foi antes do gado. Hein? Foi antes do negócio de engorda de gado. Engorda de gado foi o Célio Gugel. O Célio Gugel. O negócio do frango era o Roberto Pessoa. Ele tinha um ponto de venda de galeto. Ali na esquina. Eu sei, eu digo, mas o negócio com frango foi antes do gado. Foi antes do gado. Dele é que eu passei, porque eu saltei e voltei agora. Vamos dar uma andadinha mais rápida? Me diga uma coisa, quando você assumiu mesmo a Bom, foi um processo, porque eu trabalhava com ele no escritório, na área comercial, tá certo? Viajava, tá certo? E aí, quando foi em 1970, tá certo? Aí eu estava já dominando toda a área comercial e a área industrial, porque já tinha passado pela área industrial, tinha vindo para a área comercial, tá certo? Aí eu já estava dominando toda a situação. Só conhecia a empresa toda? Ele afastou-se, eu assumi a direção em 1970, certo? E aí, como eu estava continuando agora, Você herdou com produção de 30 mil litros por mês e começou a sua gestão. Começou. Aí, então, aí a produção não estava dando, é que eu estava falando. Aí eu comecei a montar usinas em locais que permitiam ter água e terra boa. Aí fui para São Gonçalo, depois fui para Pindoretama, depois montei uma em Paraipaba, maior, essa grande. Fechei a outra de São Gonçalo, que era pequena, que era pertinho. Paraipaba é um município vizinho a Paraipaba, a São Gonçalo. Pronto. Aí a usina eu fechei. Eu montei essa usina grande lá, fechei a outra. Depois eu fui para o Rio Grande do Norte, montei outra no Rio Grande do Norte, porque aqui no Ceará não tinha água. Eu estava no Vale do Curu, era só onde tinha água, não tinha mais água. Só uma perguntinha, o seu negócio de jovem, de gado, você parou? De gado eu parei. Parou para tocar só a indústria? Para tocar, porque era muita coisa, era mais de uma usina, eram 3 usinas. Eram 3 usinas, tá? Tá certo? Aí, o fato é que a produção área comercial, multiplicou, tudo, área comercial, tudo. Né? Então, montei essa de Paraipaba, fechei em São Gonçalo, depois montei outra no Rio Grande do Norte, que era onde tinha um vale, Ceará Mirim, tinha uma usina lá que fechou, chamada Agrovale, fechou, certo? Coincidentemente, lá também, aqui na Paraipaba, tinha uma usina vizinha chamada Agrovale, coincidentemente. E lá eu montei outra usina lá, comprava usina que não eram novas, era usina em bom estado, que estava em dificuldade. E davam uma guaribada na vida. Por exemplo, essa de Ceará Mirim, o Banco do Brasil estava em poder do Banco do Brasil, porque estava insolvente, o Banco do Brasil adquiriu, eu negociei com o Banco do Brasil, comprei, transportei e montei. Olha aí que beleza. E depois de Ceará Mirim, eu montei uma. Isso aí tudo evoluindo, porque o comércio estava pedindo, tinha que produzir. Tinha que produzir, porque tinha gente para comprar. Aí eu fechei, essas que eu fechei porque eram pequenas. Certo?
Fechei essa daqui de São Gonçalo, depois fechei o de Pedoretama, aí fiquei com essa outra que eu montei em Jaguaruana. Bom, aí Jaguaruana fiz um investimento fabuloso lá, tá certo? Por quê? Porque era na margem do rio Jaguaribe. Tinha sido construído o Castanhão, com a capacidade de 6 bilhões de metros cúbicos. Isso aí foi em que ano? Isso aí em 2000. Ano 2000. 2000, tá certo? Você me permite Certo, voltar um pouquinho mais a fita aqui? certo. Você já está no ano 2000, certo? É. Mas a gente pensa que na vida tudo é muito fácil, né? O Everardo falando aqui da história, ele bem, mas a gente pensa que não acontece nada de dificuldade, não tem nenhum transtorno no caminho. Eu quero que você relembre um fato que aconteceu em março de 1990, logo na assunção ao cargo do nosso presidente Collor, que teve aquele confisco da poupança, aquela confusão. E aconteceu algo muito importante na sua vida que lhe marcou bastante, que foi um incêndio na sua empresa. Você herdou sua empresa em 1970, né, do seu pai, Foi. e 20 anos depois aconteceu isso. Eu queria que, se você conseguir contar essa história aí. É ao lado de onde nós estamos conversando agora. Hoje aqui é a road, nós estamos na road, né? Vizinho aqui eram os armazéns, tinha os armazéns. Como é que foi a história? Como é que foi a história? Rapaz, eu estava dormindo e recebi uma ligação que a engarrafamento estava pegando fogo. Aqui era só engarrafamento, né? Eu recebia a cachaça granel engarrafada. Era o local mais importante da empresa. Era todo o processo de engarrafamento era aqui, né? E então, De madrugada, isso aí. De madrugada, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. Aí rapaz, tá pegando fogo aqui, aí pior que aqui tá pegando fogo. Aí eu achei que era um trote, o cara tava passando. Né? Achei um negócio tão absurdo, né? Porque tinha vigia, tinha segurança. Aí depois, a minha filha ligou dizendo que também tinha recebido a ligação. E eu disse a ela, não, minha filha, isso deve ser trote, não ligo para isso não. Logo em seguida eu recebi a segunda ligação do cara. Entende? Aí o cara apavorado no telefone, gritando, não, tá se acabando tudo aqui. Eu digo, então pode ser verdade, porque do jeito que o cara se expressou, né? Você sentiu que era uma coisa... Eu senti que era verdade. Aí eu rapidamente me vesti, peguei o carro. Rapaz, quando eu vim ali, meu Ricardo, quando eu vim ali no Cocó, eu já vi o clarão. Quando no Cocó, eu vi o clarão aqui, quantos quilômetros de distância? Bem 5 quilômetros, 5 quilômetros de distância. Eu vi o clarão do fogo. Meu Deus. Tá acabando tudo, eu pensando comigo, né? Tá se acabando tudo. A sensação deve ter sido horrível. Aí né? eu vim, acelerei o carro, que podia, né? Aí parei, aí os bombeiros já estavam apagando fogo. Só que eles estavam apagando fogo no galpão onde estava o estoque de produto acabado. E as máquinas caras, de 4 linhas que eu tinha de engarrafamento, tinha 4 linhas, porque uma não dava, eu entrava com outra, entrava com outra. A gente vai sempre aumentando, né? Sim. Tava lá pegando fogo. Tava lá pegando fogo. Rapaz, aí, você, às vezes tem que dar uma de doido, né? Às vezes você tem que dar uma de doido. Você é tranquilo, como eu sou tranquilo, às vezes tem que dar uma de doido. Aí eu dei uns gritos lá nos bombeiros, nos coreiros, rapaz, parece negócio gritando mesmo, viu, pegar, eu quero, pode deixar isso pegar fogo aí, pode deixar isso pegar, vamos pra cá. Aí arrastava eles pra lá e mandava, fica aguando agora em cima das máquinas. Agora em cima das máquinas, deixa pegar fogo lá. Com isso, aí a temperatura e o fogo não afetou as máquinas, né? Afetou as máquinas. Mas deu para salvar alguma? Eu consegui salvar 2 numa linha mais da extremidade, né? Bom, o galpão nessas alturas aqueceu, arriou tudo. Os 3 galpões arriaram, né? Foi um prejuízo muito grande, né? Rapaz, foi. Aí depois que o fogo, a cachaça correndo aqui dos galpões,
saía correndo no pátio aqui, nesse pátio que tem bem em frente aí, saía correndo na cachaça, né? E o foguinho azul nela, porque a cachaça, ela é o fogo dela, você quase não percebe, né? Foi bom, mas resumindo, eu parei para pensar, certo? Sentei na coxia, no fim de pedra, né? Da entrada. Aí eu digo, meu, fazer o seguinte, eu tenho o estoque todinho, que já está terminando a safra, os tanques estão, os tonéis, os tanques estão tudo cheios de cachaça. Eu tenho um mercado todo querendo comprar, com a demanda alta. Então, eu tenho que resolver esse problema aqui para poder normalizar de novo. Aí chamei o gerente e tal, de rapaz, pega os carros e vão buscar uns tubos, tudo é história, né? que é interessante para ver como é que a gente enfrenta a dificuldade. O senhor quer o que com esses tubos? Não, traga os tubos de Gestão de crise, que a gente chama. Gestão de crise. Traga os tubos de caldeira, que eu mandei trocar lá na caldeira, tá certo? Traga os tubos de caldeira que eu mandei trocar lá em Pinoré. Traga esses tubos usados, tudo para cá. Eu quero que vá buscar esses tubos, tudinho. E chama fulano, e você traga as lonas de todos os caminhões que tem de cobrir a carga, né? Todas as lonas de caminhão. Tá certo, aí trouxeram. Agora mande aqui na Maraguá, porque tem que pegar os soldadores, tudo que tem lá, traga para cá também. Aí fizeram, como eles têm um termo que eles dizem, né, depois do incêndio, rescaldo, né, que eles chamam. Né? Limparam aquilo ali tudinho, me interessava isso aqui não, interessava o galpão, que era o primeiro galpão que tinha, dei 3 aí, o primeiro, das máquinas. Limpei os galpões, né, eu digo, traga um estupo para cá, vem cá fulano, levanta isso aqui, levanta esse outro, bota esse V aí, faz aí, bota esse outro esticando para esse lado, do outro lado também, bota de novo. Traga as lonas, em cima da linha, né? Cobriu com as lonas, criou um galpão novo. Cobriu com as lonas e o galpão, eu afastei as cantoneiras, tudo envergada, tudo retorcida do fogo. Pegou as máquinas de lado, tá certo? E deixei só aquela linha ali, tá certo? Aí eu digo, bom, agora vamos produzir agora. Debaixo de lona. Debaixo de lona. Mas só tem a máquina de rotular e tudo. Eu digo, bota a enchedorazinha que a gente tem antiga aí, bota ela de novo, tira essa daí que pegou fogo e bota. E as caixas? A gente tinha máquina de fechar a caixa e tudo. Não, isso aí é de caixa manual, não tem problema. Essa linha eu fiquei fazendo, enchendo a conta-gota, porque a conta-gota, 70% do meu faturamento era da conta-gota que vendia. E no Ceará, tá certo? A gente vendia 95% do mercado de cachaça do Ceará. A gente era dominava o mercado. Dominava, né? Então... ou seja, continuar produzindo. Bom, mas como tinha que produzindo e tudo... Posso te fazer 2 perguntas? Agora, o importante disso aí, que às vezes até eu me emocionava com isso, né? Você vê o que é o valor da credibilidade que o homem cria, que ele fabrica para ele, certo? Recebi a ligação do Jean Petcampo, lembra que eu falei da conta-gota? Renato, eu vi aqui na imprensa nacional, olha, essas conta-gotas, não se preocupe não, pode fazer os pedidos que eu mando para você, não se preocupe com pagamento. Foi mesmo? Não só ele. A empresa, a fábrica de vidro do Brenan, mesma coisa em Recife. Não se preocupe, a gente manda 2 litros para você. São os anjos, né? São os anjos. Não, tem mais. O filho do o Celinho, filho do Célio Gugel. Irmão do Fernando. Irmão do Fernando, tinha uma metalúrgica, ligou para mim, Everardo, eu faço seus galpões. Não se preocupe com o pagamento. Incrível, né? Bonito, né? Incrível. Everardo,
Onde é que você encontrou? E aí pronto. E aí o que é que Se acontece? ergueu. Aí se fui ergueu. devagarzinho, né? Comprei máquina Deixa eu te fazer 2 perguntas rápidas. e recuperei o negócio e pronto. Em algum momento, nessa dificuldade que você teve, que eu acho que foi a maior dificuldade, né? Empresarial que você deve ter tido, foi esse incêndio, né? Foi. Você, em algum momento, deu vontade de, como diz o bom cearense, de chutar o pau da barraca e Não tá desistir? no meu vocabulário. Não tá. No meu dicionário. E onde é não. que você... No meu dicionário, não. Não existe isso. Desistir não existe. Não. Onde é que você encontrou forças para ressurgir, como fênix, ressurgir das cinzas? Do rescaldo, literalmente. Não, é como eu disse, é como eu falei, eu tive outra situação também que difícil, é como eu falei, bom, aconteceu, eu tenho que pensar para trás não, tem que pensar em resolver o problema. E para frente. Resolver o problema. E resolvi o problema, foi devagarzinho, atrasava as vendas e tudo, né? E não atendia o mercado, né? Mas foi aumentando dia a dia, comprando linha, montando de novo negócio, os galpões sendo... Você chegou a pedir dinheiro emprestado? Ou sempre Rapaz, trabalhou não, com recursos sempre próprios? trabalhei com recursos próprios. Sempre trabalhei com recursos próprios. E o pior de tudo desse negócio, como diz, além da queda tem o coice, né? Não, quando é para vir, vem logo tudo. Porque dei dinheiro que eu não tinha para pagar, porque estava bloqueado pela Zélia Cardoso Pois de não Melo. Como é que eu ia pagar? Por isso que eles ligaram. Não se preocupe com o pagamento que eu mando. Sabia que eu não tinha Os como. anjos, né? Eu tinha dinheiro no banco, porque né, eu sempre trabalhava capital de giro próprio, tinha o capital. Mas não tinha como tirar do banco. Né? Mas era um problema geral também na época. Tentei até através de um primo meu, que era deputado federal, foi falar com a Zélia Cardoso de Melo, explicou para o jornal aqui, olha isso aqui, libere isso aqui, tá vendo aqui, acabou a indústria, que a senhora conhece, a senhora libere isso aqui. Eu vou estudar. E nesse estudar, nada. Meu amigo Everardo, vamos dar um passo mais para frente. Eu sei que a história é maravilhosa e é uma grande história, mas eu queria que você me dissesse, em 2012, você tomou talvez a decisão mais difícil de sua vida, mas também você fez um grande negócio. Você vendeu a sua empresa, a Ipioca, para a Diageo, né? Uma das maiores empresas, se não a maior empresa do mundo de bebida destilada. Eu queria que você contasse para os nossos milhares de telespectadores, de ouvintes, como é que foi essa operação. Você estava no lugar certo, na hora certa, com tudo certo. Foi o maior negócio da sua vida. Como é que foi essa história? Conte pra gente. A empresa estava andando muito bem, né? Porque tinha produção própria, tinha produto de qualidade, tinha demanda e assim ia continuar. Poderia estar continuando até hoje, né? Mas surgiu uma oportunidade e você tem que pesar na balança qual é a opção que você toma, né? E então houve essa procura e fomos discutir o negócio. Posso vender. Qualquer empresa, Pelo preço, né? Eu tenho empresa maravilhosa aqui, eu tenho empresa em Tocantins que eu não penso nunca em vender, mas se der o preço, sim. um preço razoável para ganhar bem, sair bem, a gente vende, né? Não tem. Aí discutimos o negócio. Bateram na sua porta, né? Bateram na sua porta. Me procuraram. Eu não tinha, nunca pensei em vender. Nunca pensamos em vender, né? Durante mais de 100 anos. Aí, por sorte minha, também, nessa mesma época, apareceu também um interessado da África do Sul, uma empresa grande, concorrente da Diageo. Multinacional. Na área dela, mais em vinho. É uma das maiores produtoras de vinho, né, do mundo. Tá certo? E então eles também nos procuraram, foram mais práticos, certo? E fizeram um estudo mais rápido, viram a situação da empresa, viram a saúde da empresa, o conceito da empresa. Fizeram a due diligence, né? Due diligence rápida, não demorada quanto a outra, e apresentaram um valor. Foi. Eu não podia decidir porque eu não sabia até onde ia chegar com a outra. Mas eu sabia o valor dela. Aí eu fiz, aí a outra chegou, a Diageo no caso, chegou ao preço que eu já tinha recebido lá dessa empresa da África do Sul, né?
fabricada daquele Amarulha. amarulha, né, e tudo, e outros. E os vinhos famosos, muitos vinhos famosos do mundo todo. Bom, e o fato é que então nós fechamos esse negócio, depois de um ano de discussão, de negociação. Foi um ano de negociação. Um ano de negociação. Dizem, né, eu li a respeito que quando você vai precificar uma empresa, você tem um múltiplo, né? Esse múltiplo sobre... tem múltiplo de lucro líquido. 18 vezes o EBITDA. Tem o múltiplo de EBITDA e a sua empresa atingiu a marca de 18 vezes o EBITDA. Foi, segundo dizem, a maior operação de múltiplo de EBITDA do Brasil até hoje. Você sabia disso? Não, sabia. Pois dizem que foi, pelo que eu li, posso estar enganado, foi a maior operação de EBITDA, de múltiplo de EBITDA, 18 vezes até hoje. Foi o maior negócio da sua vida? Foi. Em termos de valor, foi. E aí outra pergunta. O day after. Eu estou falando com quem morou um ano nos Estados Unidos, deve saber o que é que eu estou falando. O dia seguinte, como é que foi? Você acordou órfão? Você acordou feliz? Ou você é um cara... Tranquilo como eu acordo toda noite. Engraçado, Everardo. Você é um cara que se emociona com as coisas importantes da sua vida. Mas eu vejo que para negócio você é frio igual um cubo de gelo, né? É isso mesmo. Adivinhei? É isso mesmo? É isso mesmo. Quer dizer que você acordou tranquilo? Tranquilo no outro dia, não tinha problema nenhum, né? Eu tinha outros vestimentos. Vamos já chegar lá. Duas perguntas. Primeira pergunta. Se a marca que você vendeu, que todo mundo sabe que é a Ipioca, tivesse com você hoje, você acha que hoje ela estaria maior ou menor do que a empresa está em outras mãos? Não dá para dizer porque eu me afastei totalmente do ramo, tá certo? Me afastei totalmente do ramo, inclusive por contrato. Sim, o no compete, de mais que a gente chama. De 5 anos, né? Quarentena no compete. Quarentena de 5 anos. Que já venceu, faz 10 anos agora que a gente fez a negociação, né? Mas aí, nessas alturas... Não dá para dizer, né? Não dá. Eu não sei como é que está a evolução em outras mãos a outra pergunta que eu vou lhe fazer. Depois de vencido no compete, depois de vencida a quarentena de 5 anos, já faz 10 anos que você vendeu, passou pela sua cabeça fazer o que outros grupos, como um grupo lá de Recife, né? Que vendeu para o Grupo Dias Branco, depois voltou para o negócio. Passou pela sua cabeça voltar para o negócio de água de cachaça? Não, porque eu tinha outros negócios que eu também pretendia desenvolver. Investir, né? Aí pegou o capital e investiu. Que não era tão, vamos dizer, de tanto envolvimento, né? Como era. Como requer o negócio. Como requer o negócio de cachaça. Vou lhe pedir aqui um minutinho, nós vamos para um segundo intervalo comercial, jogo rápido, parafraseando o nosso Chico Anísio, que é de Maranguape. É de Maranguape, da terra dos seus antepassados. A gente, vapt-vupt, a gente volta já já. Fica aí, não sai por nada, porque se eu pudesse, eu passava 3 dias conversando com esse cidadão aqui, que é história pura. E é um campeão. Nesse programa, Everardo, só entra campeão, tá? E você é um grande campeão. A gente volta já já. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercom há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercom 25 anos. Para qualquer desafio, união. De volta ao programa Conexões, conversando com o grande Everardo Teles, um dos maiores nomes da economia do Ceará de todos os tempos. Everardo, uma pergunta indiscreta aqui. Quantas primaveras? 7 e 9. 7 e 9?
É mesmo, rapaz, com essa cara de menino, 7-9, jogo 45 minutos de tênis direto. É mesmo, rapaz. 2 vezes por semana. Tem coragem de 2 jogar, vezes por semana. tem coragem de jogar uma simples com esse Uma gordinho aqui? partidazinha, Um simplesinho com esse hora é bom gordinho? demais. Vou lhe dar 3 games de vantagem, né? Dos 6, né? De 6. Tu joga bem, entende, né? Rapaz, não como você, mas né? nada, Não como que você. nada, eu bato bola só. Que beleza, 79 anos de idade, conversando como um menino, falando aqui do passado, dos antepassados, né? Se emocionando. E a gente aprendendo um pouquinho, retirando aqui cada milímetro quadrado de inteligência aqui desse cidadão, para que sirva de motivação para a gente seguir em frente, especialmente para o jovem. É verdade. Não é verdade? É verdade. Meu amigo Everardo, vamos falar aqui um pouquinho do Grupo Teles, que é o grupo que você preside o conselho hoje. E você é um sortudo, rapaz. Você é um sortudo, mas você não é um sortudo. A sorte não vem de graça. Você soube fazer. Você conseguiu educar bem os seus 6 filhos e todos eles estão na empresa junto com você. Eu perguntei para a Aline aqui no intervalo do programa, que é sua filha, e perguntei quando foi que eles tinham assumido, o Paulo, a Aline, a Liz e todos mais. E ela disse que não tinha um momento porque eles nasceram na empresa, né, se desenvolveram na empresa. Então a pergunta que eu te faço nesse bloco, para começar esse bloco, eu queria saber o seguinte: qual é o modelo de educação, não é mais nem de gestão, de educação que você conseguiu concentrar todos esses meninos bem, educar bem? Vocês moram num condomínio, todo mundo junto. Ensine pra gente como é esse modelo de educação do Everardo Teles e de sua esposa, meu amigo. Olha, é um conjunto de fatores, viu? Que eu chamo em resumo o fator comportamental. Né? O que é o fator comportamental? Eu procurei transmitir para os filhos o sentimento que eu tive, que eu aprendi do meu pai. Tá certo? Vamos dizer virtudes, vamos chamar de virtudes. Quais essas virtudes que eu captei dele, procurei assimilar e procurei transferir para os filhos? É um conjunto de coisas, de fatores. De virtudes. De virtudes, né? O primeiro deles, Ricardo, chama-se coragem. Por quê? Porque qualquer coisa que venha, que você queira botar na frente de coragem, não funciona. Mas você tem um filho que estudou em Harvard, não sei o quê, tem uma capacidade enorme, não sei o quê, para trabalhar, mas não tem coragem. Não adiantou o estudo. Ah, mas você tem um outro que trabalha dia e noite, final de semana e tudo, está interessado, envolve na empresa e tudo. Se não tiver coragem, não adianta. Certo? Ah, mas eu estudei dia e noite, me formei, não tiver coragem, não adianta. Primeiro ponto chama-se coragem, tá certo? E aí eu costumo citar, às vezes, quando as pessoas me perguntam, assim, como é que você faz para transmitir a coragem? A pessoa não né? tem que nascer corajoso, não? Em parte genética em parte você desenvolve. Por exemplo, mas dá para criar coragem? Dá para criar, dá para você trabalhar, tudo dá para trabalhar. Toda qualidade você pode melhorar na mente. Como é que eu fiz? Eu tinha 7 anos e eu trabalhava, como lhe falei, estudava lá em Maranguape, certo? E eu estudava em Maranguape e o engenho ficava a 2 quilômetros de distância. E o engenho antigamente tinha o que chamar bagaceira. Bagaceira é porque o bagaço saía inteiro, né? Não era triturado hoje, que é um pó hoje, né? Por causa da extração, a evolução é outra. Isso é como criação de frango, era 75 dias, hoje é 40. Então o bagaço, que a gente chamava bagaceira. E aí tinha aquelas rumas de bagaço e tudo, e aí eu descia para pegar algum amigo meu ali, filho do morador, para brincar, bolando naquele negócio ali, subindo naquele... Aí eu descia. Certo dia, né, 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, escurecendo, a casa onde eu morava era em cima do morro, certo? Em cima do morro. E eu ia descendo o morro para ir para lá. Escurecendo já, não estava mais para enxergar direito, muito longe na estrada. Mas quando eu olhei no final da estrada, bem longe assim, lá eu vi uma alma. Uma alma? Uma alma.
A alma vinha na estrada andando, na minha direção. Mas essa alma era viva ou era morta? Era uma alma, rapaz. Eu via a alma lá andando, toda de branco e tudo, né? Andando, tudo devagarzinho. Aí eu parei, rapaz, aqui de 7 anos de idade. Eu parei, eu digo, mas rapaz, é uma alma. Eu nunca ouvi dizer que a alma fizesse mal a ninguém. Eu não vou correr para casa de volta, não. Mas você já estava lá já estava em Sobral. Eu estava na metade do morro, né? Eu digo, eu vou ficar aqui que eu quero ver o que é que vai acontecer. Tá certo? Começou as pernas a tremer e tudo, mas eu digo... E a alma vindo, e a alma vindo. E a alma andando, se aproximando, eu vendo a alma chegando, eu treinando, mas eu daqui eu não saio. Aí, rapaz, a alma veio chegando e eu esfreguei os olhos. Na chegada do morro, no pé do morro, a estrada abre, feito um Y, é um Y. Certo? Subindo o morro para casa e a estrada seguia aqui, um Y. A estrada reta e tinha um braço para cá. Era um Y, formava um Y. Aí, quando eu esfreguei o olho, que eu vi assim, direto aqui, rapaz, era um jumentinho, bem devagarzinho andando. Um jumento. A alma era um jumento. A alma era um jumento. Eu digo, olha aí, eu ia dizer para todo mundo que tinha visto uma alma. Tinha certeza que eu vi uma alma. Eu ia jurar por nada. Eu digo, olha, você vê como é o medo, né? Você enfrenta o medo, no final, você vence o medo. Essa eu vou dizer para os meus netos, né? Rapaz, toda vez que você vê uma alma, pode ter certeza que atrás dessa alma tem um jumento. Porque, eu vou dizer, eu aprendi com meu amigo Everardo Teles. Então, você está falando de coragem, mas o Everardo, para ter uma coragem dessa que você teve com 7 anos de idade, vendo uma alma, você ia ter nascido com ela, né? Mas, e aí, outra coisa que eu procurei transmitir, que veio do meu pai, era determinação. Né? Vou fazer isso, e eu garanti que ia fazer isso, quem tem acreditado, né? Não prometa se você não pode fazer. E se você prometer, você não pega na rodinha, né? E se você não pode, você não promete. Não promete. Se você promete, você faça. Né? Determinação. E aí eu tenho um outro exemplo também na determinação, né? Que eu me testava para poder transmitir para os vídeos. Tem que funcionar comigo para funcionar por si. Faço o que eu digo porque eu fiz, né? Comigo funcionou, porque não funcionar para você. Para você. Determinação. Qual é o exemplo que eu tenho? Como eu te falei, eu tinha uma usina lá em Paraipaba, certo? Vou acelerar aqui. Tinha uma usina lá em Paraipaba e essa usina... Como é que eu montei ela? Porque eu tinha um terreno lá, do outro lado do Rio Curu, eu tenho agrovado que era do lado de cá, era uma usina do seu João Grangeiro, era uma usina do lado de cá. E eu produzia cana lá para mandar para ele, né? Porque era mais uma fonte de renda minha, né? Eu tinha toda a estrutura, tinha trator, tinha tudo, tinha um gen perto aqui, né? Lá em São Gonçalo. Eu mandava equipamento para lá, plantava a cana e fornecia para ele. Acontece que seu João faleceu e então os filhos que ficaram no comando e começou a atrasar o fornecimento, que eu mandava a cana, tá certo? E complementava, e então o pagamento, qual era o pagamento deles? Era o pagamento com aguardente, certo? Quando eu vi que eu ia ter um prejuízo total na cana, porque eu não ia mais, já tinha um adepto muito grande, ou um crédito muito grande, certo? Eu digo, este ano eu não vou mandar fornecer mais essa cana para a usina. Vou montar uma indústria. Só que a cana tem um período certo, isso era em agosto, final da moagem, quando eu vi que eu estava com um crédito muito grande já dentro lá. Aí eu decidi montar a usina, só que para montar a usina, eu tinha que montar a usina e moer na safra seguinte, que era no ano seguinte, em agosto do ano seguinte. Não me lembro agora exatamente qual o ano. Aí eu digo, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma usina e vou montar. Aí levei um mestre que eu tinha chamado mestre Paulinho, não, mestre, tira esse canavial aqui, pode derrubar, passa o trator aqui, em cima desse morro aqui, pode derrubar isso aqui, derruba, limpa que eu vou montar um engenho aqui. Você vai montar, vou montar e vamos moer
para a próxima safra aqui, onde você está vendo esse terreno aqui. Doutor, não vai dar tempo, num ano. Como é que você vai montar um Aí vem a engenho? determinação. Num ano, rapaz. Eu digo, vamos. E nós vamos tirar a planta, pegar a planta do engenho lá, e você vai montando a parte civil aqui, contratando bem uns 100 pedreiros. Não é exagero, era um horror de gente lá trabalhando, montando essas bases. Enquanto isso, eu tava desmontando o engenho que eu comprei lá no interior da Paraíba. Certo? Também fechado, outra usina fechada. Trouxe tudo para lá. Aí botava as carretas transportando para cá e fazendo a base ali Esse local aí que você mandou a desmatar. base civil, a construção, Aham. para quando chegar o equipamento, que eu tinha mandado tirar Aham. a medida tudinho, para chegar o equipamento e montar, certo? E assim foi feito. Aí ele não acreditava. Um ano Doutor, tava não pronto. dá, doutor, não vai dar. Eu digo, vai, Paulinho, o que é que você precisa mais? Não, eu preciso mais 10 soldadores. Eu digo, tá aqui os 10 soldadores. Não, eu preciso mais um montador, 3 montadores, tá aqui, 3 montadores. E eu ficava lá, sábado, domingo, feriado, dia santo. Certo? coisa, Direto, não saía não. Tinha um restaurante lá perto que eu comia lá, E no final, inaugurou a eu bica. ia dormir. Quando foi em agosto, conforme prometido, né, toda caldeira tem um descarga de vapor, que é o Aham. apito, que você ouve com 10 km de distância, 5 km de Tá lá o distância. bicho. Pronto, quando foi em agosto, tá, o cabo puxando lá o Verdade. negócio. Pi! É bom demais. Começamos a moer com um ano. Eu digo, eu falei, Olha aí. Isso se chama determinação. que chama determinação. Né? Ninguém acreditava, mas eu acreditava. Viu? Que é Coragem, determinação. determinação, exatamente. Mas tem outros, outra maneira. Como você viu, eu sou um cara tranquilo. Eu sou emotivo, mas eu sou tranquilo, né? Porque é a serenidade, né? Não adianta Não adianta. Tem perder gente a que é nervosa. cabeça. Exatamente. Tá Tem pegando gente- fogo, eu vou perder a cabeça. exatamente. Ou então, qualquer coisa fica morto de triste, ou então fica morto de satisfeito. Nem tanto ao céu, nem tanto ao ao céu. terra. Isso aqui, esse meio campo aqui chama-se serenidade. Serenidade. Certo? Que a gente procura transmitir que eu me considero um cara pessoa tranquilo, sereno. certo? Não me altero com nada. Meu comportamento é sempre Coragem, determinação, serenidade. Eu sei que tem mais, me dê só mais 2. Hein? Tem muito, né? Mas aqui eu dizia o seguinte, ser prudente. Prudência. Prudência, saber ouvir, né? E fazer as coisas com planejamento, pensando e tudo, né? A outra coisa importante, que é muito importante, que eu procuro passar, chama sinceridade, né? Transparência, seja o que você é, não interessa, seja você. Mas é verdade, não dá nem pra gente dar uma exageradazinha não, às vezes. Hein? Dá pra dar uma exageradazinha não. Como assim? Na transparência. Não dá pra dar uma Rapaz, exageradazinha não. Dá não. pra dar uma aumentadazinha, depois uma diminuídazinha. É simples, basta ser você. Ser você. Pronto. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Pronto, é só isso aí. Seja você mesmo, né? Transparência. Aí você adquire a admiração e a confiança das pessoas. Se você tem uma característica X e a pessoa te respeita por isso, seja você mesmo. É a transparência. Não queira ser o que você não é, porque você não vai conseguir gerar respeito. Não vai para frente, né? E aí mais 2 muito importante, porque tem mais outra coisa que a gente aprende que eu procuro também Transmitir adotar, pros meninos. chama-se humildade. Humildade. Não leva- Isso aí é fundamental. Orgulho não leva ninguém para frente, nunca vi. Agora, humildade não é humilhação. Humilhação ninguém é para aguentar de ninguém, humilhação. Mas humildade... Não se pode confundir humildade com humilhação. De jeito nenhum. Então, humildade você não, só ganha, né? Você pode... Né? Não é dinheiro, não é nada que dá motivo para você não ser humilde. Não é isso? E aí, rapaz, você... Afinal de contas, tem que botar amor em tudo que faz, tá certo? Tem que botar amor em tudo que faz para as coisas funcionarem, senão não funciona Não bem. funciona. Né? Rapaz, foi uma aula, está sendo uma aula. Estar conversando com você e conseguir extrair de você todas essas virtudes que você falou Se você agora. consegue transferir isso para os filhos, não tem como, coisa não melhor. tem como dar errado. Né? Né?
Não tem como. Não somente para os filhos, né? Para os seus que trabalham com você, para os seus amigos, para as pessoas que convivem, para os seus prestadores de serviço, etc, etc. Essa transparência. É por isso que dá certo. É por isso que um homem com coragem, um homem determinado, um homem transparente, um homem que coloca amor em tudo que faz, um homem sincero, um homem verdadeiro, não pode dar errado. Não pode dar errado, dá não. Não pode dar errado. Dá não, é verdade. Meu amigo Everardo, aí está chegando ao final do programa, eu queria ter 3 dias para ficar conversando com você aqui, porque conversa gostosa, sabe? Mas eu queria falar rapidamente sobre o Grupo Teles. E eu queria começar pelo fim, eu queria te fazer uma pergunta. O Grupo Teles hoje é considerado um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Ele tem agronegócio, ele tem indústria de embalagem, ele tem indústria de garrafa PET, ele tem indústria de etanol, de combustíveis, tem distribuição, né? De combustível. Tem entretenimento, que é o IPARC, né? E tem a água mineral, a Naturágua, que, aliás, eu bebo muita Naturágua, tá? Eu gosto pra caramba da Naturágua. Tô te dizendo isso não é porque eu tô na tua frente, não, porque é água boa, tá? Então eu queria que você passasse rapidamente mesmo, porque nós estamos chegando no final do programa. Coisa de 5 segundos por cada um aí. Não, tudo bem, 5 segundos é pouco. Mas um pouquinho, vamos falar aqui rapidamente sobre a Naturágua. Me deixa começar pela Naturágua. Ou você quer ir na cronologia? Na cronologia. Então vamos lá, indústria de embalagem, de papelão. De embalagem, eu já contei como é que surgiu, Sim. Né? Agora, depois dela veio a Naturágua. Certo? A Naturágua, quando eu comecei a Naturágua, com pouco tempo a Aline começou a trabalhar comigo. Certo? E ela demonstrou na área comercial, ela demonstrou muita competência. Né? E aí o negócio de aguardente crescendo, né? E aí ela assumiu o comando da Naturágua, certo? E desenvolveu a Naturágua a tal ponto que hoje já tem outra filial em Horizonte e tem outra no Rio Grande do Norte. Nunca ninguém chegou para comprar Naturágua, não? Não. Né? Porque nós temos um outro grupo muito forte aqui, né? Que tem água mineral, o maior do Brasil. Nunca bateu na sua porta. E são parentes nossos, são grandes amigos. Nunca quis bater na sua porta. São grandes amigos, são parentes e tudo, mas não. E mesmo que batesse, a gente não vende. Você é um negócio... É um negócio que nós não vendemos, né? Nós vamos continuar ampliando ela para o Nordeste todo. Nós estamos entrando agora na Paraíba, depois vamos para o Piauí, assim... Então a tendência é de expansão mesmo. Aqui no Nordeste. Você quer focar no Nordeste? No Nordeste. Focar no a questão das garrafas PET, né? Elas são para Naturágua ou você vende aí também? Aí vem aquele negócio que eu lhe falei, que a gente não comentou porque o tempo não deu, que é a verticalização, que é uma outra coisa muito importante para as empresas terem sucesso. Chama-se verticalização e horizontalização. São as duas coisas. Verticalização o que é? É você produzir, no meu caso, a cana, moer, envelhecer, engarrafar e comercializar. Ou seja, você tem toda coisa. E aí é onde entra a Naturágua também um pouco. Por quê? Porque com esse negócio eu tinha uma empresa que nem aparece aqui no nosso hall de coisa, que eu fechei ela, que era a Hale Transporte, Propaganda e Marketing, que fazia o transporte de toda a minha mercadoria. Você tinha uma transportadora própria? Tinha, muitos anos. Fechei há pouco tempo, nem faz parte, porque ela não está mais no nosso hall. Então embalagem, PET, o PET, água... Por que o PET na verticalização? Porque eu tenho a embalagem toda na Naturágua é de PET, né? Então montamos uma indústria, né, para fabricar o PET, engarrafava e tinha transportadora para entregar. Fazia tudo. Então tinha tudo, verticalizando. A outra verticalizando, né? O negócio do ramo de aguardente, né? E depois a gente, que era a Ipetro de fabricar o PET, né? Que é a Ipetro. Inclusive, que é a Iplástica. Depois a gente montou uma indústria uma distribuidora de combustível. De combustível. Porque você produz o seu etanol na Agropaulo? Na Agropaulo? No Rio Grande do Norte. Eu produzo lá, porque o do Rio Grande do Norte houve um problema que também o tempo não deu, porque é muita coisa numa hora. Aí eu dou só uma pincelada. Por quê? Por que é no Rio Grande do Norte? Porque lá eu passei a fabricar, quando eu vendia a cachaça. A cachaça,
Aí eu passei para etanol. Aí eu fabrico etanol lá, eu mando para a distribuidora vende. Né? Vende mais a nível Nordeste, A só distribuidora Rio Grande do Norte, Ceará? Vende. Vende para essas grandes tem empresas? filial no Rio Grande do Norte. Então você vende o tem na etanol para os postos de gasolina do Brasil todo? A comércio, Inclusive trabalha com os outros combustíveis, você sabe. Eu tenho do álcool, ela lá, a Petro trabalha com álcool, com diesel, com gasolina. Não, porque eu achei estranho, porque eu li rapidamente, eu vi Petro, mas, pô, Petro só etanol não pode, deve ter alguma coisa com base no petróleo. Todo diesel. Combustível, mesmo, todo tipo rapaz. de combustível, todo tipo. Ou é verdade, tipo me diga uma coisa, até onde você quer chegar, meu amigo? Porque você Mas só crescendo. Essas empresas, tudo tem mais para crescer. Você quer dominar o mundo? Nem pretendo. Mas elas têm muito para crescer, né? A Naturágua, como eu terminamos de falar, né? Aí Petro... Mas, o que é que você quer com o negócio Aí de Petro nós estamos indo entretenimento? agora até para o Maranhão. Entretenimento. Ainda tem entretenimento no meio, mas porque, veja só, a gente tem... O entretenimento surgiu assim. Tinha um gerente lá, que, aliás, a filha dele é a nossa recepcionista, né? Muitos anos, durante 30 anos, tá certo? E ele dizia, rapaz, aqui eu recebo visitas de alemão, de italiano, de japonês, de tudo para visitar aqui a Ipioca, porque vira garrafa por aí, não sei o quê. Vamos montar aqui um negócio para um museu, vamos fazer um museu. Aí ficava naquele negócio, eu digo, tá bom, Zé, bota as máquinas aí, bota as bombas aí, bota a bomba a vapor, bota tudo que a gente tem aí, que a gente faz um museu. Aí começou a vir gente. Aí depois começou a vir gente e a gente viu que era interessante, né, para divulgar a marca. O Museu da Cachaça, etc. O Museu da Cachaça. Depois ele transformou no complexo turístico. Por quê? Porque a pessoa ia com a família. O cara entrava, mas a mãe e os filhos... Mas você pretende fazer assim, tipo uma mini Disney, alguma coisa nesse... Não, essa daí... Deixa os meninos pensar. Se quiser expandir mais, mas ela já tem muita diversão, já recebe até 2.000 pessoas no final de semana. Espetacular. Everardo, a gente tem que ser rápido aqui, porque, puxa vida, é muito pouco tempo para a gente falar de uma vida tão grande. Por exemplo, eu nem falei da outra usina, né, de Jaguaruana, que foi uma fabulosa usina supervisória. Agora eu me lembrei o nome do automático. Tudo com supervisória, rapaz. Você controla só no botão aqui, certo? Um motor está aquecendo, já dispara uma luzinha que ele está aquecendo, ele pode queimar. Aí já no painel lá eletrônico, o cara fica lá distante, em cima do local especial na usina lá, né, na salinha, já tem o sinal ali, que é aquele motor daquela máquina de... Já está com um problema. Está com problema. É desse jeito que funciona lá. Tocantins, um operador só. Tocantins. Tocantins, eu vou dizer que você está agora dominando tudo. É uma hora de conversa, viu? Rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o nosso programa, entendendo um pouquinho, rapidamente, como é que você consegue se manter tão bem. Qual é o seu hobby? O que é que você é uma pessoa serena, como você falou, que é uma das suas virtudes, serenidade. Mas o que é que você faz para se manter jovem? É o tênis? Qual é o esporte que você pratica? Você é um homem de fé? Sou. Eu sou católico, não sou praticante, mas sou católico, certo? Não sou praticante, mas sou católico. Para a saúde, agora, o que é que você faz? Para a saúde, primeira coisa. Mente. Primeira coisa é a mente. Porque não adianta você fazer esporte e tudo e ver estressado. Mas como é que você faz? Não adianta. Me ensine, pelo amor de Deus. Show estresse. Como? As contas chegando... Fazendo a seguinte pergunta. Rapaz, o que é que de pior pode acontecer? Se isso acontecer, você está preocupado com isso, o que é que pode acontecer? Você começa a analisar, você vai chegar à conclusão que o que pior pode acontecer nunca acontece. Nunca acontece. Então, você só perde tempo e se preocupar com coisas que nunca vai acontecer. Coisas que não existem. Que não existem, que você fabrica, a mente fabrica, né? Exagera, multiplica. Né? Puxa vida. Então, você juntou a cabeça, mantendo o exercício, né, que eu faço 4 vezes por semana, porque eu faço também exercício, né, além tem academia que eu faço também exercício, tá certo? Mas você joga tênis mesmo? 2 horas, sagradamente, 2 vezes por semana, 45 minutos, com o instrutor, com o professor. Você fica batendo, camisa fica ensopada de você espremer aqui o suor, certo?
espremer Eu o som. noto que você é um A cara... alimentação é outra coisa, o tripé, olha, tripé, cabeça, alimentação, Eu tô lascado. cabeça, alimentação e exercício. É o tripé. Dá pra tomar uma cachaçinha também? É. Uma cachaçinha, pode? Pode só olhar só. O outro bebê. Eu fico com água de coco aqui. É E, aliás, a gente tem uma indústria de água de coco também. Que beleza. Everardo, qual é o conselho que você já deu aí, né, das suas virtudes? Mas, rapidamente, tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo e nos assistindo, que está com algum problema hoje, né? Problema, nós estamos aqui enfrentando um novo governo que vai aí, né? Teve guerra, teve pandemia, teve muita gente que quebrou o seu negócio, que está se reerguendo, né? Então eu queria encerrar com uma palavra sua, tá? Primeiro, agradecendo a você esse seu tempo de nos receber aqui na sede da sua empresa, na holding, aqui no seu escritório. A gente montou, o pessoal não está vendo, mas tem toda uma estrutura aqui. Quero agradecer também a Aline, especialmente, que nos recebeu, a Josi, sua secretária. E o fato de você ter doado um pouco do seu tempo para os milhares de ouvintes e telespectadores. É um prazer. Fique à vontade para o seu 1 minuto aí de recado para a humanidade, meu amigo. Olha, eu acho que o que o mundo precisa é exatamente a palavra que eu falei, né? Amor e gratidão. Segundo São Francisco de Assis. Com isso aí, o mundo era outro, né? Não tinha inveja, não tinha Guerra. guerra, não tinha desejo de ser melhor do que ninguém. Todo mundo era igual, todo mundo se entender, né? Esse aqui era o mundo ideal, que não existe. Não né? existe. Agora, o nosso Brasil é um país fabuloso, é o melhor país do mundo, para se viver, para morar, né? O seu povo e a situação dele, o país economicamente também é riquíssimo, tá certo? Então eu acredito muito no país. Hoje nós estamos passando agora, né, desse momento, por uma crise que... Você está dizendo tudo que eu queria ouvir, que é o país. Tanta gente dizendo que vai embora, porque o outro ganhou, que vai vender os negócios. Eu digo, rapaz, dê valor ao seu país, porque você se fez aqui. Para que ir embora, não tem país, né, rapaz, eu conheço muitos países no mundo. E ouço a opinião de muita gente por aí, nos outros países do mundo, né? Não tem nada igual ao Brasil. Não tem, melhor do que o Brasil não tem, tá certo? Agora a crise vem e vai embora, né? A gente... Governos vêm e vão, né? Vem e vão, né? Ideologias vêm e vão. Não, vem e vão, né? A gente tem só que tá ligado e torcer que as coisas melhorem, né? Que pode melhorar, né? Embora esteja bom, pode melhorar. Pode melhorar, tá bom, mas pode melhorar bastante, né? Beleza. Meu amigo Everardo, quero lhe agradecer em nome do Grupo Cidade de Comunicação, em meu nome, em nome da sociedade cearense, esse teu tempo aqui conosco, sensacional no Conexões. Eu tenho certeza que você vai ver, rever essa entrevista aqui e vai gostar bastante de tudo que você falou aqui pra gente. Pena que o programa só tem 1 hora de duração. Queria que a gente tivesse muito mais tempo para conversar, porque eu sei que você tem muito mais coisa para falar, muito mais situações que você já passou. Mas foi muito bom, eu diria que foi um dos melhores Conexões de toda a história dos Conexões. Então, quero terminar apertando sua mão, tá? E lhe desafiar que eu vou jogar um tênis com você, que o homem com 79 anos quase que quebra minha mão aqui, de tão forte aqui. Não, mas a sua Acaba é forte mesmo, viu? Muito obrigado, grande Everardo Teles. Lembrando que o nosso Conexões na TV, todos os domingos, 8h30 da manhã, você vai começar o dia com o pé direito, ouvindo aqui, assistindo aqui o Everardo Teles. E no rádio, aqui na Jovem Pan News, toda segunda, 3 horas da tarde, com mais um campeão. A gente se vê lá. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercom Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.